Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar um pouquinho que existem muitas pessoas, 45 milhões de pessoas com deficiência hoje no Brasil, um número que equivale a mais de 23% da população. E a inclusão desses brasileiros no mercado de trabalho está cada vez mais em evidência com o passar dos anos. Então, isso acontece porque existe a conscientização de muitas empresas que investem na oportunidade para pessoas que possuem alguma deficiência e total disposição para o trabalho. Então, o governo ele adota medidas para que haja uma participação desses brasileiros no ambiente de trabalho, tanto no serviço público quanto no privado. Porque há leis que obrigam as empresas privadas e órgãos públicos a reservar vagas de trabalho para os deficientes. Além disso, a própria Constituição garante uma aposentadoria mais facilitada para essa parcela dos trabalhadores. Então, essa facilitação se deu principalmente através de uma lei complementar feita em 2013 e ela estabeleceu todas as regras para a aposentadoria da pessoa com deficiência. Acontece que hoje a gente tendo 23% da população com deficiência, em torno de 1% utiliza esse tipo de aposentadoria. E essa aposentadoria, tem muita gente que tem direito e desconhece. Então, eu conheço várias pessoas que utilizam, que, por exemplo, compram carros com isenção e na hora de se aposentar, se aposenta de maneira aposentadoria comum. Então, tem muita gente aí que tem direito e outras que já se aposentaram e não utilizaram esse direito da aposentadoria especial para pessoa com deficiência. E essa aposentadoria, ela não entra o fator previdenciário. Esse fator previdenciário, ele só vai entrar nesse tipo de aposentadoria. Hoje em dia a gente já não tem mais, mas quem já se aposentou, não entra o fator previdenciário. Então, olha que legal. Tem muita aposentadoria aí que dá para ser revisada, que dá para melhorar o valor, porque essa pessoa tem deficiência e na hora de se aposentar ela não utilizou a aposentadoria do deficiente. Então, para você receber esse benefício, você precisa ter trabalhado em condição de pessoa com deficiência. Mas quem é considerado uma pessoa com deficiência? As pessoas que possuem impedimentos a longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que impossibilitem sua participação de forma plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, ela possui, para a gente utilizar essa aposentadoria da pessoa com deficiência, a gente tem que ver qual é o grau da deficiência, se é médio, leve ou grave, porque dependendo do grau, ela pode te dar mais benefícios e você se aposentar antes. Então, muitas pessoas também confundem a aposentadoria da pessoa com deficiência com a antiga aposentadoria por invalidez, mas elas não são iguais. Por quê? Porque da pessoa com deficiência é direcionada para quem é deficiente e consegue trabalhar mesmo com seu impedimento. Já a aposentadoria por invalidez, ela é feita para quem possui incapacidade total e permanente para o trabalho, depois de ser acometido por alguma doença e não consegue mais trabalhar mesmo em outra função ou profissão. Então, se você tem a invalidez permanente, é uma situação, você não pode trabalhar. Quando você tem aposentadoria, quando você é deficiente, você pode trabalhar, tá? Então, você consegue continuar trabalhando normalmente após se aposentar nessa modalidade, que já não acontece na aposentadoria, antiga aposentadoria por invalidez. Então,
Uma você é proibido de trabalhar, a outra você pode trabalhar. Então, vamos dar um exemplo. O João teve um acidente quando ele era criança que deixou paraplégico. Contudo, ele virou um adulto e começou a trabalhar na função de advogado até reunir os requisitos para aposentadoria. Nesse caso, ele é considerado como deficiente, porque ele possui impedimento de longo prazo de natureza física que impossibilita ele de participar da sociedade em condições dos demais devido à sua paraplegia. Então, o João, ele tem direito aos requisitos mais benéficos para se aposentar. Agora, vamos dar um outro exemplo a Maria. Desde criança, ela tinha predisposição genética ao quadro de esquizofrenia. Aí ela virou dentista. Com o passar dos anos, o quadro dela foi piorando. Então, após uma avaliação no médico e também dos peritos, ela foi considerada incapaz totalmente para o trabalho, inclusive para a reabilitação profissional em outra função. Então, ela não consegue mais trabalhar e aí ela está na antiga aposentadoria por invalidez. Então, ela está aposentada, não pode trabalhar. A pessoa que se aposenta com quadro de deficiência, ela pode se aposentar. Então, tem duas espécies de aposentadoria da pessoa com deficiência, a por idade e a por tempo de contribuição. Os requisitos são bem parecidos com a aposentadoria por idade e por tempo de contribuição que tinha antes da reforma. Por quê? Na aposentadoria por idade, para você que não conseguiu contribuir muito tempo durante a vida, e a por tempo de contribuição para quem tem bastante tempo de trabalho. E aí, essa aposentadoria, a pessoa precisa ter 60 anos de idade, se homem, 55 anos de mulher para se aposentar por idade e 15 anos de tempo de contribuição. Então, diminui 5 anos da idade comum, tá? Aí, o que acontece? Precisa comprovar a existência de deficiência, seja qual for o grau, durante o tempo de contribuição. E ela é bem parecida com os requisitos da aposentadoria por idade, com exceção que você deve mostrar a deficiência durante seus anos de trabalho. Bom, o valor, o cálculo vai ser feito, a média, né, se for antes da reforma, se a pessoa já está aposentada, vai fazer uma revisão, os 80% maiores salários, aí vai receber 70% desse valor, mais 1% a cada ano de contribuição. Pode aplicar o fator se for mais benéfico para a pessoa. Agora, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela vai dizer o grau da deficiência, porque vai fazer diferença. Então, para uma deficiência grave, precisa de 25 anos de tempo de contribuição se homem, 20 anos de tempo de contribuição se mulher. Para a deficiência de grau médio, 29 anos de contribuição se homem e 24 anos de tempo de contribuição se mulher. E para a deficiência de grau leve, 33 anos de contribuição se homem, 28 anos de contribuição se mulher. E aí quem vai calcular o grau da deficiência é o perito médico do INSS quando você for fazer o requerimento desse benefício. Então, você faz o requerimento, aí eles vão dar uma exigência e aí eles vão querer marcar a perícia, aí você vai marcar a perícia. E durante a perícia, o médico vai fazer perguntas sobre sua vida pessoal e do trabalho para verificar se de fato você estava trabalhando em situação de pessoa com deficiência. As perguntas vão ser desde as mais variadas, como, por exemplo, se você conseguiu fazer sua própria comida em casa, se precisa de ajuda para se locomover no dia a dia, se precisa de acessibilidade no seu trabalho. Então, o perito ele pode constatar mudanças no grau de deficiência com o passar dos anos. Então, dependendo da função que você trabalhou, piora ou melhora da doença. Então, por isso, você tem que levar todos os documentos médicos desde quando você iniciou o seu trabalho, porque são eles que vão te ajudar a comprovar o seu grau de deficiência. Bom, na aposentadoria de deficiente por tempo de contribuição, é bem melhor do que por idade, porque ela não vai ter nenhum redutor. Então, o cálculo, se for antes da reforma, é a média simples dos 80% maiores salários, aí você recebe 100% dessa média. Por que eu estou falando antes? Porque se você for fazer... Tem muita gente que já está aposentado e que tem condições de fazer uma revisão dessa aposentadoria.
e ela nem sabe que ela tem direito. Então, tem muitas doenças que deixam a pessoa, vamos supor, a pessoa que tem hérnia de disco, dependendo do grau dessa hérnia de disco, se ela conseguir provar que ela é deficiente, ela não consegue, isso impede a locomoção, compromete a mobilidade dela, ela pode pedir essa aposentadoria para a pessoa com deficiência. Então, vamos supor, quem teve amputações, tipos de câncer, AVC, cegueira, contaminação por radiação, algum tipo de deficiência mental severa ou profunda, deficiência visual, deformidades congênitas ou adquiridas, doença de Parkinson, doença renal, do fígado ou do coração, doenças degenerativas, doenças neurológicas, encurtamento de membros e malformações, esclerose múltipla, escoliose acentuada, hanseníase, LER, que é lesão por esforço repetitivo, lesões com sequelas físicas, linfomas, o manguito rotador, mastectomia, nanismo, neoplasia maligna, neuropatias diabéticas, paralisia cerebral, paraplegia. Então, a gente tem aí uma série e a pessoa às vezes nem sabe. A pessoa compra carro para deficiente e na hora de se aposentar, ela vai lá e se aposenta comum. Ela nem sabe que ela tem direito a reduzir o tempo de contribuição dela, ou ainda, se for por idade, a se aposentar com uma idade menor. Então, você vai utilizar vários meios de prova para provar ao INSS que você trabalhou em condições de deficiência, entre eles carteira de trabalho, contrato de trabalho, documentos médicos, laudos médicos, receitas médicas, exames médicos, concessão de auxílio-doença. Prova testemunhal você não vai conseguir para comprovar esse tempo de contribuição. E aí você pode converter o tempo de contribuição, porque existe a possibilidade de você adiantar seu benefício e você pode utilizar o tempo que você contribuiu de forma comum na contagem de contribuição para a aposentadoria da pessoa por deficiência. Então, é muito comum a gente adquirir algum tipo de doença que pode nos incapacitar. Então, imagine que você estava trabalhando até que você sofreu uma doença que te fez ficar deficiente. Então, o tempo, vamos supor, você sofreu um acidente de carro e aí você perdeu vários movimentos dos braços, e aí você acabou você não consegue mover os braços. Eu tenho um caso que a pessoa ficou com problema e ela tem medo de operar, ela não quer operar, porque ela tem medo de acabar perdendo alguns movimentos, é uma operação delicada, então ela não mexe direito os braços. Então ela compra carros, né, de pessoas com deficiência, e ela tem uma série de isenções e se aposentou de maneira comum. Olha isso. Quando poderia utilizar a aposentadoria da pessoa com deficiência, mas preferiu, nem sabia, né, na realidade. Então, agora a gente está trabalhando para mudar isso, né, para ter uma aposentadoria mais vantajosa para essa pessoa. E uma coisa que me perguntam muito, Tatiana, mas eu trabalhei com uma aposentadoria especial. Então, vamos supor, a pessoa que tem uma deficiência, contraiu essa deficiência, uma cardiopatia, e trabalhava em hospital. Aí ela quer usar o tempo especial do hospital com a aposentadoria do deficiente. Não, aí, pera lá. É uma ou outra. Você não pode... É vedada a acumulação das reduções de tempo de atividade especial com o trabalho da pessoa como deficiente. Então, se você é médico paraplégico e trabalha exposto a agentes biológicos nocivos à saúde, então você vai ver qual é o tempo de conversão mais benéfico e aplicar aquele período em questão. Então, você não vai poder me falar, olha, eu quero usar os dois. É um ou outro, tá? As duas coisas juntas você não vai conseguir utilizar. E aí, dependendo, o valor da aposentadoria pode aumentar. Você pode ter um acréscimo de 25% no valor nesse tipo de aposentadoria, sim. Aposentadoria por invalidez permanente,
a aposentadoria por invalidez, ela pode ter um acréscimo de 25% no valor do benefício, caso você precise de assistência permanente de outra pessoa para realizar tarefas básicas do dia a dia. Aqui na aposentadoria da pessoa com deficiência é a mesma coisa. Então, vamos supor, a pessoa teve um problema de diabetes e sofreu algumas amputações, amputou parte do pé, parte da mão, então ela não consegue lidar no dia a dia, então ela precisa de alguém para ajudá-la nas questões de tomar banho, ela precisa de alguém que ajude na alimentação, ela não consegue mais cozinhar, ela precisa de alguém para... Não adianta dizer, não, mas eu não sei cozinhar, não, aí não. A pessoa que não, ela tem restrições, então, tanto na aposentadoria, a antiga aposentadoria por invalidez, como na aposentadoria do deficiente físico, você pode pedir esse aumento de 25%. Então, vamos supor, a pessoa tem um problema mental que foi aumentando com o passar dos anos, ela já não consegue trabalhar e ela não lembra, ela sai de casa, ela não lembra onde ela mora, então ela precisa de alguém para acompanhá-la no dia a dia, ou aquela pessoa que sempre enxergou, de repente ficou com uma cegueira total. Ela não vai conseguir se alimentar, ela não vai conseguir, ela vai precisar de alguém na rua, ela não nasceu. Uma coisa é a pessoa nascer com uma cegueira, ou adquirir essa cegueira quando é pequeno. Outra coisa é a pessoa adulta adquirir essa cegueira já numa idade mais avançada. É complicado, ela vai precisar. Então, se houve nessa aposentadoria por deficiência, é a mesma coisa. A gente teve uma discussão nos tribunais quanto à aceitação dessa forma de acréscimo nas aposentadorias que não fossem só a antiga aposentadoria por invalidez, porque esse benefício é o único que prevê expressamente esse acréscimo. Mas com base no princípio da igualdade, os juízes estão concedendo esse acréscimo também para a aposentadoria dos deficientes. O STJ, em 2018, ele confirmou de uma vez por todas esse direito de acréscimo à pessoa que precisar de assistência permanente em qualquer aposentadoria que seja. Então, se for o seu caso, vai precisar recorrer à justiça para conseguir esse acréscimo. Mas e aí? Aí veio a reforma da Previdência, como é que ficou essa reforma? Ela piorou? Ela não piorou? Como é que ficou o quadro da pessoa por deficiência? Bom, a reforma ela já está em vigor e com as novas regras vão prejudicar a maioria das aposentadorias. Para a aposentadoria da pessoa com deficiência, só houve uma mudança, ela não foi muito boa. A mudança da reforma diz respeito ao cálculo do benefício. A partir de agora, vai funcionar da seguinte maneira. Será feita a média de todos os seus salários a partir de julho de 94 ou de quando você começou a contribuir. Então, dessa média, você vai receber 70% mais 1% para cada ano trabalhado, no caso da aposentadoria da pessoa com deficiência por idade. E vai receber 100% dessa média no caso da pessoa com deficiência por tempo de contribuição. Então, antes da reforma, eu excluía os 20% menores salários, eu tinha os 80% maiores. Agora, eu vou ter 100% dos salários de contribuição a partir de julho de 94, na aposentadoria por idade, 70%, eu parto mais 1%, para cada ano de trabalho. Então, a pessoa que trabalhou 15 anos, ela vai partir de 85. No caso da aposentadoria por tempo de contribuição, que é aquilo que eu expliquei, de contribuição leve, média, grave, aí vai receber 100% da média. Então, esquece, vai ser considerado 100% da média de todos os seus salários e não os 80% maiores como era feito antigamente. Pode parecer pouco, mas pode causar um rombo no valor da aposentadoria. Mas vamos lá, Vamos dar uma boa notícia. Você só vai entrar nessas regras quem começou a trabalhar depois da vigência da reforma, ou quem não conseguiu reunir os requisitos para esse tipo de aposentadoria antes dela, ou seja, se você possui todos os requisitos para se aposentar antes da reforma, ou seja, existem também aquelas pessoas que já se aposentaram e não são poucas. A gente tem muitas pessoas que se aposentaram, que têm algum tipo de
deficiência. Essa deficiência tem que ter surgido antes da pessoa se aposentar, ela tem que ter contribuído um tempo com problemas, porque aí você consegue a aposentadoria dessa pessoa. Aposentadoria por deficiência. Então, a mulher ganha 5 anos e o homem também na idade e no tempo de contribuição vai ser levado em conta o grau da deficiência. É sempre bom, quando você for no posto, você já levar um laudo do seu médico dizendo tudo que você tem e o grau da deficiência, porque lembrando, você vai passar por uma perícia no INSS. Ainda que essa perícia seja contrária a você, ainda que essa perícia diga que você não tem direito à aposentadoria por deficiência, se você tiver laudos, se você tiver exames que comprovem que você tem sim esse direito, vale muito a pena você ir para a justiça. Por quê? Porque quem se aposentou, principalmente quem se aposentou, a antiga aposentadoria por tempo de contribuição, ela teve um redutor muito grande, que foi o fator previdenciário. Agora, aquela pessoa que conseguiu aposentadoria pela regra, entrou na regra 86-96, aí tudo bem, já não vai fazer grande diferença a aposentadoria do deficiente, porque não vai entrar o fator e ela se aposentou sem fator. Tudo bem. O problema é quem se aposentou com fator previdenciário e tem direito a essa aposentadoria do deficiente. E tem muita gente ainda que, mesmo com as novas regras, que tem direito a essa aposentadoria do deficiente. Mulheres, hoje elas podem se aposentar, lembrando que de 55, elas vão 55,5, porque a gente já está em 60 anos e meio hoje. Então, para quem for se aposentar hoje. Para quem já tem direito a se aposentar com as regras antigas, não. Aí vai ser 55 anos mulher e 60 anos homem. O homem, a idade não muda, porque ele continua com 65 anos, só no caso das mulheres que precisa ficar atenta, porque vai subindo a idade até chegar aos 62 anos. Bom, agora tem um outro vídeo meu falando detalhadamente como é a perícia, porque mudaram algumas coisas na perícia, então... Tem um outro vídeo aqui, eu tô só falando assim por alto, porque assim, existem muitas pessoas que têm esse direito que desconhecem. Então, é aquilo que eu falo. Você precisa planejar a sua aposentadoria com antecedência para evitar entrar em enrascadas. Porque, por exemplo, quem não planejou, se aposentou e já está na aposentadoria antiga... e não está recebendo essa aposentadoria do deficiente, ela está tendo um desconto enorme do fator. Então, dá para arrumar. Agora, não pode ter passado 10 anos. Se passou 10 anos, já complica a situação. Porque aí você já tem que provar alguma coisa que te impediu de entrar antes, porque você... Enfim, aí precisa ver... algum motivo que te impediu de entrar antes, aí já fica um pouquinho mais complicado. Então, a ideia é não esperar chegar a 10 anos de aposentado. Você se aposentou, já entra com revisão, porque se você deixar para a última hora, é muito complicado, tá? Tem gente que chega, às vezes, no escritório faltando uma semana para o período, para completar os 10 anos da data do primeiro pagamento. Então, quer dizer, é enlouquecedor. Bom, gente, essas são as minhas dicas de hoje. Vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.